Em Florença, no ano de 1469, nascia um indivíduo destinado a gerar controvérsias e redefinir a compreensão ocidental sobre a política, Nicolau Maquiavel. Para alguns, um político cujas ambições não se concretizaram plenamente, mas cuja obra, O Príncipe, transcendeu seu tempo e suas próprias circunstâncias. Como o próprio Maquiavel escreveu, sempre há ações que podem parecer moralmente corretas, mas que na realidade podem levar ao desastre, e outras que podem parecer incorretas, mas que podem trazer segurança e sucesso. Durante séculos, O Príncipe foi alvo de proibições e difamações, rotulado como um manual para tiranos, uma obra capaz de corromper seus leitores. Escrito pelo diplomata e pensador florentino, o livro se apresenta como uma exploração incisiva da natureza humana no âmbito do poder e um guia para que governantes pudessem manter sua autoridade. Maquiavel busca desvelar os mecanismos reais que regem o mundo da política. Hoje mergulharemos em suas páginas para extrair reflexões pertinentes à nossa compreensão do comportamento humano e das dinâmicas de poder, questionando por que a virtude, por si só, pode se mostrar insuficiente na arena política, como a crueldade pode, paradoxalmente, ter aplicações estratégicas e como nossas concepções morais podem ser mais complexas do que admitimos. É fundamental contextualizar que O Príncipe foi originalmente direcionado a líderes de principados, ou seja, a governantes de regimes aristocráticos, e não a líderes de democracias. A análise que se segue não implica um endosso irrestrito a todas as suas proposições, mas um convite à reflexão crítica. Antes de prosseguirmos, por que este livro adquiriu uma reputação tão controversa? Este nos leva ao nosso primeiro ponto e à primeira lição de Maquiavel: a derrocada do idealismo ingênuo. Frequentemente, incorremos no que se poderia denominar uma falácia moralista, um erro de raciocínio que nos leva a supor que o mundo opera de uma certa maneira simplesmente porque acreditamos que deveria ser assim. Se já nos surpreendemos com ações humanas que nos parecem fundamentalmente incorretas, é provável que tenhamos sido influenciados por essa falácia. Segundo Maquiavel, a realidade é que os seres humanos são capazes de atos astutos e, por vezes, moralmente questionáveis, e sua obra visa remover o véu do idealismo para nos mostrar o mundo em sua crueza pragmática. Antes de Maquiavel, muitos tratados sobre governança foram escritos, frequentemente por filósofos que discutiam como ser um governante moral ou um bom cidadão. Um exemplo clássico é A Política de Aristóteles, que se dedica extensamente a questões de governo virtuoso e à promoção do florescimento humano. Maquiavel, contudo, divergia dessa abordagem. O Príncipe tem como objetivo central auxiliar os governantes a alcançar um fim primordial: conquistar e manter o poder. Para Maquiavel, havia um problema fundamental no raciocínio puramente moral sobre a arte de governar: a constatação de que a maioria dos indivíduos não age consistentemente de forma virtuosa. Ele não emite um julgamento de valor, mas expressa o que considera um fato observável da condição humana. Segundo sua análise, as pessoas são, por natureza, inconstantes em sua lealdade, inclinadas a buscar o próprio benefício e, em certas circunstâncias, dispostas a cometer atos que desafiam a moralidade convencional, justificando-os posteriormente. Em tal cenário, um governante preocupado exclusivamente com a pureza de sua alma seria rapidamente superado e perderia o poder. Maquiavel é explícito neste ponto. Ser uma pessoa moralmente exemplar, nos termos convencionais, não é suficiente para garantir a estabilidade e a segurança de um governante e de seu Estado. E por vezes, tanto para o líder quanto para os cidadãos, a estabilidade e a segurança são preferíveis à bondade abstrata. Maquiavel testemunhou a turbulência política da Itália de sua época, com cidades-estado ascendendo e declinando, governos ruindo e a violência sendo uma constante. Ele compreendia por experiência direta que um governante pragmático, ainda que por vezes implacável, que mantivesse a segurança do Estado, poderia ser preferível a um líder virtuoso, facilmente manipulável por forças externas, cujo governo resultasse em invasão e sofrimento para seu povo. Por isso, ele insiste nesta primeira lição: o descarte do idealismo excessivo sobre como o mundo deveria ser.
Maquiavel reconhece a existência de pessoas virtuosas e sugere que é benéfico cercar-se delas, caso se tenha a fortuna de encontrá-las. No entanto, enfatiza ser mais prudente e adotar uma perspectiva realista e por vezes pessimista sobre a natureza humana, preparando-se para cenários adversos. É preferível ser positivamente surpreendido por atos de virtude do que ser ingenuamente otimista e enfrentar consequências desastrosas. Maquiavel sugere que governantes devem estar preparados para reconsiderar alianças, partindo do pressuposto de que aliados podem agir conforme seus próprios interesses quando conveniente. Recomenda inspirar um temor calculado, tanto nos súditos quanto em outros estados, argumentando que o amor e a lealdade são voláteis, enquanto o receio de consequências negativas pode ser um elemento mais constante para assegurar a ordem em tempos difíceis. Afirma que um governante deveria se preocupar mais em aparentar ser bom do que em sê-lo em todas as circunstâncias, pois, segundo ele, a percepção pública é um fator crucial na manutenção do poder. Essa mentalidade contribuiu para a reputação de Maquiavel como um estrategista pragmático, disposto a considerar meios diversos para alcançar seus fins, sem que a moralidade convencional fosse o único critério de decisão. Maquiavel percebia que, por trás das aparências que projetamos, reside uma dimensão mais complexa e, por vezes, sombria de nossa natureza, que frequentemente preferimos ignorar. Essa ideia encontra um eco distante no conceito de sombra do psicólogo Carl Jung, que se refere aos aspectos inconscientes de nossa personalidade que tendemos a não reconhecer ou a ocultar. Maquiavel propõe comportamentos que desafiam a moralidade tradicional, mas é crucial compreender o raciocínio subjacente. De sua perspectiva, a arena política é implacável. Se um líder está tão focado em ser virtuoso a ponto de perder a capacidade de tomar decisões difíceis, decisões essas que por vezes são necessárias para manter o poder e a estabilidade, é provável que seja substituído por outro governante, potencialmente um menos escrupuloso e mais prejudicial. Pessoalmente, tendo a nutrir uma perspectiva um pouco mais otimista sobre a natureza humana em comparação com a de Maquiavel. No entanto, é difícil negar que há uma dose de verdade em suas observações. Em diversos contextos, encontramos indivíduos dispostos a agir de forma calculista para alcançar seus objetivos. Reconhecer essa realidade nos permite estar mais preparados para lidar com tais situações, com a devida assertividade. É possível que não enfrentemos decisões tão extremas quanto as descritas por Maquiavel, mas podemos nos deparar com circunstâncias em que certos princípios morais pareçam entrar em conflito com o bem-estar geral ou a eficácia prática. Ele argumenta, por exemplo, que não podemos ser competentes ou universalmente bons em todos os aspectos da vida simultaneamente. Essa limitação não se deve apenas às nossas capacidades e recursos finitos, mas também aos conflitos inerentes entre diferentes códigos de conduta. Em certas esferas, como na política, nos negócios ou mesmo nas relações familiares, podemos enfrentar o que se poderia chamar de decisões difíceis. Ocasionalmente, pode-se ponderar se a eficácia prática exige um desvio de noções idealizadas de bondade. Maquiavel sugere que este é um dos custos de interagir com o mundo tal como ele se apresenta, em vez de como gostaríamos que fosse. Um aspecto que me chama a atenção em Maquiavel é sua ênfase no que considera fundamental em um líder, o que por vezes o fez ser visto como um defensor de déspotas, apesar de ter dedicado grande parte de sua vida ao serviço diplomático de Florença. Ele respeita, acima de tudo, o poder e a competência. É tentador interpretar isso como um sintoma de uma suposta ausência de moralidade, mas há mais complexidade na admiração de Maquiavel pelos poderosos do que se percebe inicialmente. Maquiavel aponta uma verdade que, embora óbvia, frequentemente não é explicitada. É necessário poder para realizar qualquer objetivo significativo. Em sua visão, não há meta mais crucial para um governante do que assegurar e manter o poder do Estado, o que não se traduzia necessariamente em enriquecimento pessoal do líder, mas na capacidade de garantir a autonomia e a segurança da coletividade. E quanto à estabilidade interna e à capacidade de defesa? Se um Estado estrangeiro pode facilmente transpor suas defesas e desestabilizar seu governo, de que vale a virtude do governante? Portanto, Maquiavel recomenda a construção de uma força militar própria, composta por cidadãos e não por mercenários. Ele observa que aqueles que defendem seus próprios lares e interesses lutarão com muito mais afinco do que soldados de aluguel, conhecidos por recuar ao primeiro sinal de perigo real. Mas para que serve todo esse poder? Não se trata simplesmente de um desejo de controle, mas de assegurar a autossuficiência,
tanto do governante quanto do Estado. A autossuficiência não apenas garantiria o respeito dos Estados vizinhos, dissuadindo invasões, mas também poderia inspirar uma forma de temor e admiração em seus próprios súditos. Não posso deixar de traçar paralelos entre essa ideia de autossuficiência e a sabedoria de outros filósofos sobre a vida cotidiana. Um dos princípios estoicos, por exemplo, é o fortalecimento da capacidade de encontrar contentamento internamente. Sêneca, em certo momento, encorajou a prática de renunciar temporariamente a posses e confortos para demonstrar que a felicidade fundamental pode ser independente de fatores externos. Isso não apenas poderia angariar o respeito alheio, pois admiramos aqueles que não dependem de circunstâncias para seu bem-estar, mas também fortaleceria a autoestima. Este último ponto pode ser o mais valioso, pois embora possamos nos afastar daqueles que nos desrespeitam, se não nos respeitarmos, carregaremos conosco uma crítica interna constante. Maquiavel aconselha a todos que busquem assegurar sua independência de forças externas, seja mediante o poder efetivo ou o domínio interno de si. Mas talvez o mais impactante de seus conselhos seja a sugestão de que, por vezes, um líder deve ser rigoroso ou mesmo cruel para o bem de seu governo, e é isso que exploraremos a seguir. A bondade da crueldade. Que imagem surge quando pensamos em um líder cruel? Talvez atrocidades e exploração. Para Maquiavel, a crueldade bem utilizada não se trata disso, mas da gestão cuidadosa do medo como ferramenta de manutenção da ordem. Como discutimos, Maquiavel não confia que as pessoas sejam consistentemente leais por amor ou gratidão. A gratidão é facilmente esquecida e o amor pode desvanecer-se quando se torna inconveniente. Em contraste, o medo, particularmente o medo da punição, pode manter a coesão social, mesmo em tempos difíceis, evitando que um Estado mergulhe no caos. Dada sua visão pragmática da natureza humana, Maquiavel sustenta que as pessoas podem tender à desordem, tanto contra seu governante quanto entre si, a menos que sejam contidas pela percepção do poder soberano. Isso implica que, em ocasiões paradoxais, o ato mais benevolente pode ser o de exercer a autoridade com rigor, e o mais cruel, em termos de consequências futuras, pode ser o de perdoar indiscriminadamente transgressores conhecidos ou aqueles que claramente causarão problemas. Maquiavel apresenta o exemplo de um governante que decide perdoar a todos que lhe fizeram mal, mostrando clemência até mesmo a criminosos perigosos. À primeira vista, isso poderia ser visto como um ato de virtude. Maquiavel, porém, argumenta que tal benevolência pode ser um erro estratégico, conduzindo ao desastre. Segundo ele, essa indulgência apenas prepararia o terreno para um futuro caótico. Maquiavel adverte que, em última instância, o governante se verá obrigado a enfrentar os rebeldes, mas o fará após um longo período de instabilidade, permitindo que o ressentimento se acumule entre a população, o que eventualmente levará a uma desordem ainda maior e ao possível colapso de seu governo. Se o governante persistir em uma compaixão imprudente, o Estado pode se desintegrar. Creio que este é um bom exemplo de como Maquiavel pode ser mal interpretado. Ele não apenas argumenta que é melhor para um governante ser, ocasionalmente, rigoroso, astuto e pragmático, mas também sugere que isso pode ser melhor para o seu povo. No contexto da Renascença italiana, a probabilidade de um Estado ser invadido, ter suas casas queimadas e famílias ameaçadas era consideravelmente alta. A principal proteção contra isso, segundo Maquiavel, era a força e a reputação de seu governante. E o governante não poderia alcançar essa força sem, por vezes, tomar medidas duras. Assim, Maquiavel não só pensa que o governante mais preocupado com sua consciência do que com a estabilidade do poder está destinado ao fracasso, mas acredita que ele pode arrastar consigo todo o seu Estado e seu povo. O que poderia parecer inicialmente o moralmente correto poderia ter consequências desastrosas, enquanto um momento de calculada severidade poderia assegurar a paz e a prosperidade para todos a longo prazo. Para Maquiavel, a capacidade de ser rigoroso é, por vezes, inevitável para um governante bem-sucedido. A chave reside em aplicar essa severidade com prudência e decisão para estabelecer um governo seguro. Portanto, se busca a paz, deve estar preparado para a possibilidade do conflito. E se busca o bem-estar coletivo, deve estar disposto a tomar decisões difíceis, que podem parecer cruéis a curto prazo. Mas o que acontece quando o Estado está seguro? Podemos relaxar, então? Segundo Maquiavel, a resposta é um não definitivo. Maquiavel pensa que o povo tem uma chance razoável de sobreviver a médio ou longo prazo se as ameaças imediatas foram resolvidas.
Mas há uma maneira infalível de destruir um reino incipiente e terminar com a própria ruína: tornar-se complacente. Para Maquiavel, o pecado capital de um governante estabelecido é tornar-se demasiado confortável e pensar que sua posição não está sob ameaça. Uma vez que se adota essa atitude, tudo pode estar perdido. Isso se deve ao fato de Maquiavel pensar que um Estado nunca está realmente seguro, mas deve estar constantemente em guarda. Haverá estados rivais cobiçando seus territórios, e haverá rivais dentro de seu próprio estado que estão constantemente observando qualquer debilidade em seu poder para tomar seu lugar. Para Maquiavel, um líder nunca está completamente seguro, e se ele se torna complacente, então há apenas alguns poucos passos curtos até que ele e sua cidade caiam em desgraça. Segundo Maquiavel, os humanos têm uma inclinação natural a pensar que qualquer situação atual durará para sempre. Assim, se no momento as coisas vão bem, é muito tentador pensar que não temos nada a preparar e que simplesmente podemos sentar, relaxar e desfrutar dos frutos de nosso trabalho. Maquiavel sugere uma abordagem diferente. Em sua opinião, os tempos de calmaria existem precisamente para que possamos nos preparar para o próximo conjunto de tempos difíceis. Este conselho encontra paralelos nas reflexões de alguns filósofos. Para figuras como Sartre, por exemplo, embora em outro contexto, o sofrimento era uma parte quase inevitável da vida, e os momentos de alívio não significavam que as dificuldades haviam terminado, mas que eram oportunidades para fortalecer a resiliência diante de futuros desafios. Schopenhauer, com sua visão sobre a vontade, também apontava para uma dinâmica similar de insatisfação e luta. Não é necessário adotar toda a sua filosofia para reconhecer a verdade subjacente nesta ideia. É fácil considerar a felicidade como a condição humana padrão e ver a dor como uma anomalia, mas parece ser o contrário. A segurança, a estabilidade e a felicidade são conquistas difíceis que podemos perder se acreditarmos que os desafios da vida concluíram, pelo menos assim o entendia Maquiavel. No entanto, há uma grande ressalva que acompanha a filosofia de Maquiavel, e creio que é crucial considerá-la antes de tentar aplicar seu manual em nossas vidas: a importância da adaptabilidade. Na vida, algumas coisas são como a matemática, onde uma vez que você aprende como fazer algo, pode aplicá-lo em quase qualquer situação. No entanto, Maquiavel sustenta que ser um governante não se parece em nada com isso. Ao final de seu livro, ele revela que a qualidade mais importante que um governante deve ter é a adaptabilidade. Governar é demasiado complexo para depender de uma única abordagem, e um governante que não pode se adaptar eventualmente se verá confrontado com situações onde suas habilidades resultarão inadequadas. Um líder experiente em dirigir guerras poderia não ser tão efetivo em tempos de paz, e um bom administrador financeiro poderia fracassar ao liderar exércitos. O que funciona como um bom governo para Florença pode não ser adequado para a Pérsia, França ou Inglaterra. Isso nos leva a questionar a relevância das percepções de Maquiavel na atualidade. Não vivemos na Europa renascentista, com seus desafios e oportunidades únicas, e o próprio Maquiavel não aprovaria que aplicássemos sua sabedoria diretamente às nossas vidas sem considerar as mudanças significativas no panorama do poder global. Obviamente, não tenho a resposta definitiva sobre a relevância das percepções de Maquiavel em nossa era. No entanto, creio que a pergunta em si ressalta uma habilidade importante ao ler este tipo de filosofia, especialmente a filosofia histórica, a sabedoria prática, conhecida como phronesis na tradição grega. Este conceito, proposto por Aristóteles, abrange diversas habilidades, mas em parte se refere à capacidade de discernir quando uma determinada peça de sabedoria é relevante para uma situação e quando não o é. Aristóteles não oferece muitas diretrizes sobre como desenvolver essa habilidade, além de nos encorajar a interagir com o mundo e observar que estratégias funcionam na prática. Com o tempo, segundo ele, aprenderemos em que situações certas filosofias são úteis e quando deveríamos considerar uma abordagem diferente. Creio que essa habilidade é inestimável ao ler os conselhos audaciosos de pensadores como Maquiavel. É importante cultivar um senso crítico e não aceitar cegamente os pensamentos desses filósofos sem refletir sobre eles. Você pode encontrar certos aspectos deles úteis e outros não. Pode querer adotar algumas das percepções de Maquiavel sobre a natureza humana, mas não sua visão sobre a crueldade. Sendo objetivos, podemos perceber atualmente que muitos atores políticos utilizam uma fachada de moralidade para ocultar interesses e estratégias menos transparentes, tal como Maquiavel descreve em seus escritos.
Mas, como sempre, creio que estes livros deveriam acender a faísca de nosso próprio pensamento em lugar de extinguir as chamas. E, no que me diz respeito, não devemos nem ignorar por completo, nem aderir cegamente às ideias de Maquiavel. E, para concluir, cito uma frase das minhas favoritas de Nicolau Maquiavel. Em geral, os homens julgam mais pelos olhos do que pela inteligência, pois todos podem ver, mas poucos compreendem o que veem. Se esta análise sobre as complexas lições de Maquiavel despertou sua reflexão sobre as dinâmicas de poder e a natureza humana, compartilhe suas perspectivas nos comentários. Inscreva-se para mais ensaios que exploram a profundidade da filosofia e da psicologia.